Podcast Encontros. Podcasts Encontros, uma realização do Centro Simone de Beauvoir, Psicologia, Desenvolvimento e Integração Humana. Nós estamos numa série de podcasts, estamos entrevistando os escritores da psicologia clínica existencialista numa série de 5 podcasts que nós estaremos, então, em cada um deles, entrevistando um desses escritores. E hoje nós vamos entrevistar o Valdemar Augusto Angerami, mais conhecido como Camon. Ele é professor de pós-graduação em Psicologia da Saúde na PUC de São Paulo, professor convidado no programa de pós-graduação em Psicologia e Oncologia da Unicamp, professor de pós-graduação em Psicologia da Saúde na UFRN, autor com o maior número de livros publicados em psicologia no país. Ele vai chegar aí a 50 títulos. E esses livros, muitos deles são adotados nas principais universidades do Brasil, América Latina, Portugal, Espanha e Canadá. Nós vamos conversar com ele sobre um livro que foi lançado em 2022, A Psicoterapia sob Sartre. Ele é o organizador dessa obra e é também o autor de importantes reflexões neste livro em relação à psicologia clínica existencialista. Além dele, vários outros autores foram autores nesta obra. Ela é uma obra, então, como eu falei, de 2022 e uma obra muito importante pela editora Artesã. Espero que vocês gostem dessa entrevista, muito bacana, muito legal, um bate-papo bem inteligente, interessante, com esse grande nome da psicologia brasileira e da psicologia existencialista. Valdemar, obrigado por participar do nosso podcast Encontros do Centro Simone de Beauvoir, que traz autores da psicologia clínica existencialista nesse primeiro podcast, em alguns encontros, uma série de podcasts. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta a você, abrindo esse espaço para você também se apresentar, falar um pouquinho do que você quiser, mas já respondendo uma primeira questão, que é sobre o seu encontro com a filosofia e a psicologia de Jean-Paul Sartre. Então, meu caro, muito obrigado por sua presença no nosso podcast e espero que seja um bom momento de um bom papo, de uma boa conversa. E nós iniciamos então com essa pergunta do seu encontro com a filosofia e psicologia de Jean-Paul Sartre. Bom, eu agradeço também a presença, o convite, e vamos ver se a gente consegue caminhar aí de forma satisfatória. Bom, eu estou com essas coisas de como é que eu adentrei a filosofia de Sartre, porque eu estou escrevendo um livro que, na verdade, é o meu título de número 50. Então, eu resolvi fazer, a partir de conversa com algumas pessoas, uma espécie de biografia, uma reflexão filosófica com fragmentos biográficos, né? Então, isso aí está muito fresco. Então, acho que é uma coisa que eu vou colocar em detalhes e geralmente decepciona as pessoas. Eu acho que as pessoas têm um encontro com a filosofia de Sartre de uma outra forma e a minha foi muito casual. Bom, a minha história se remonta primeiro à infância. Na infância eu lia muito e eu não fiquei um nerd porque eu me dividia entre leitura e jogo de futebol na rua, né? No clube e tal. E então o que aconteceu? Eu primeiro li tudo que eu tinha direito lá de Monteiro Lobato, Malbataan, e depois passei a ler os livros que meu pai assinava do Clube do Livro, que vinham uma edição, um exemplar mensal de diversas edições muito importantes de grandes autores. Então, na primeira e segunda infância, eu lia Dostoiévski, Tolstói, Zielinski. Bom, para você ter uma ideia, um livro que eu até hoje estudo com os alunos na discussão sobre Sartre entre psiquiatria, O Sonho do Príncipe, eu li pela primeira vez quando eu tinha 11 anos.
Claro que, na verdade, a compreensão que eu tenho hoje não é daquele momento. E eu até passei a trabalhar com o Sonho do Príncipe na discussão da psiquiatria, porque eu ouvi do próprio Lang, que ele se inspirou na ideia de antipsiquiatria na leitura desse livro. Quando ele lê esse romance de Dostoiévski, ele vê que tinha alguma coisa errada na ordem da psiquiatria. E aí ele vai ao encontro da filosofia de Sartre e cria a chamada antipsiquiatria. Bom, mas respondendo especificamente a tua pergunta, então eu era um grande leitor de romances, e sou até hoje. Então eu posso estar lendo um livro técnico, concomitantemente eu estou lendo um romance. Posso, que nem nesse exato momento, não estar com nenhum livro técnico na mão, mas estou com um romance na mão, sempre estou com um romance na mão. E assim também foi quando eu conheci Sartre, foi através de um romance. Estava lendo A Náusea. E aí eu cursava a faculdade, estava no 8º período, naquele momento que ninguém pode levar dependência. E tinha aula de psicopatologia, que era um cara que reprovava todo mundo. Aliás, esse cara depois se tornou esse professor, porque ele dá um exemplo muito grandioso de postura de professor, mas ele sempre pede para que eu não coloque o nome dele publicamente, que ele agradece a referência, mas seria expor os assistentes deles, né? Enfim, então eu não ponho. Então eu estava no 8º período, quando eu era mau aluno, tem que ter isso claro. Eu fiz a faculdade em 8 anos, era mau aluno. Eu não tinha a menor pretensão de ser psicólogo. Eu fazia psicologia porque era o único curso que conciliava com a minha atividade musicista. Eu estudava música clássica, tocava em casamento e, enfim, vivia de música clássica. Fazia psicologia porque era o único curso que conciliava. Não tinha a menor intenção de ser psicólogo. Menor. As pessoas se chocam com isso, mas essa é a verdade. Bom, e aí nessa trajetória, eu estou no 8º período e vem uma prova de psicopatologia onde ele dá um caso e pede para analisar. E eu não tinha frequentado aula, não tinha lido, sabia nada, mas tinha o romance A Náusea, muito fresco. E eu respondi a prova dele segundo o que eu tinha lido na Náusea, como o Sartre descrevia aqueles personagens, aquelas pessoas. Era um tempo que tinha papel ao máximo, não sei se você lembra do papel ao máximo, que era folha dupla, né? Eu escrevi uma, pedi outra, escrevi duas, todo mundo assustado, meus colegas que me viam como mau aluno. Bom, enfim, entreguei 2 folhas e embora. Na aula seguinte ele veio com as notas, né? Aquela coisa horrorosa. 4, 5, 3, 4, 10. 10? Acho que o cara viu que eu escrevi muito, nem leu, deu 10. Bom, eu que não vou questionar como é que ele me deu 10, né? Quando eu estou saindo, ele me chama com uma voz grave, né? Ele era um homem que tinha voz grave. Angerame, ou eu lá, não. E aí foi um grande ensinamento, né? Que ele me disse: você não escreveu o que eu pedi. Claro. Mas a tua fundamentação de antipsiquiatria eu adorei. O quê? Pensei comigo, não falei, né? Nossa, que incrível! Você lê muito Lang e Cooper? Nunca tinha ouvido falar. Sim, leio, claro que leio. Parabéns. Bom, aí eu lembro que eu saí, fui na livraria da faculdade, cheguei lá no livreiro, descobri que era o Toninho, que depois se torna um editor, né? Toninho, o que você tem aí do tal do Lang e do Cooper? Aí ele me dá lá 2, 3 livros, e um deles era
escrito pelo Lang e pelo Cooper, e o prefácio era do próprio Sartre, que o Sartre dizia que estava muito satisfeito com a leitura que eles faziam da obra dele, e que era um prefácio de 3 parágrafos, maravilhoso, e que via assim a hora que a psiquiatria realmente se tornaria humana. Quando eu li aquilo, eu falei, esses caras também estão lendo Sartre, eu não vou perder tempo com eles agora. Continuar nos romances. E aí fui para a trilogia da Liberdade, enfim. E aí fui para outra prova, outro 10. E aí eu me tornei de psiquiatra assumido, né? E aí foi uma arruaça, que eu lembro que eles tinham aula prática, que a gente ia no hospital psiquiátrico, entrevistava lá uma mulher, um professor, era um psiquiatra, entrevistava, era um hospital psiquiátrico feminino. Aí tinha uma mulher lá grávida, que era psicose do puerpério, né? Aí entrevistava a mulher, a mulher saiu, e aí eu pergunto pro assistente lá do professor, né? Sempre em cima do romance, né? Romance. Aí eu pergunto, escuta, vocês não entendem, vocês não querem saber qual o sentido da doença dessa mulher nesse momento de vida? Momento de vida que a maioria das mulheres espera, anseia, sonha. Quando ela engravida, tem o parto, ela psicotiza, vocês não querem entender o sentido? Não teve resposta. Foi um mal-estar muito grande. Na aula seguinte, ele me chama novamente. Olha, eu queria pedir para você ir mais na aula prática. Bom, então o senhor está me reprovando? Não. Mas os meus professores assistentes não têm como te enfrentar. Então é melhor você não ir, eu te desperto. E veja, eu não tinha a menor base filosófica de nada, hein? Tinha leitura de romance. Mas eu já tinha aprendido lá atrás, ainda no que hoje é ensino fundamental, na minha época era ginásio, como saber por esses romances me diferenciar totalmente. Bom, ele me dispensou e eu passei com 10 na matéria que mais reprovava, imagina. E aí eu fui buscar estudo disso. Primeiro eu fui na USP, tinha um curso de especialização em aconselhamento centrado na pessoa, que não tinha nada a ver com o que eu buscava. Mas ali eu conheci pessoas que depois me levaram ao encontro do Goldheim, e eu comecei estudando Crítica da Razão Dialética, porque era o livro que o Lang e o Cooper estudavam. Eles não tinham nada a ver com o Ser e o Nada. Então, o Ser e o Nada, para mim, foi alguma coisa muito passando na vida, porque eu já me dediquei à Crítica da Razão Dialética com tudo. Tanto que quando eu escrevo, que eu falo em serial, né? Vou falar em escassez, conceitos que o Sartre traz em Crítica da Razão Dialética. E é interessante que eu ficava sempre me sentindo muito incomodado de não ter estudado a fundo o Ser e Nada, quando eu via que quando eu ia nas vidas sartreanas só se falava do Ser e Nada. E eu tinha um certo incômodo, porque era como se tivesse pulado uma etapa, mas até que eu tenho aqui em casa um DVD, que são 3 filmes sobre o Sartre, e um é ele mesmo sendo entrevistado, que é Sartre por Sartre. Tem um grupo de intelectuais que o entrevista, inclusive tem a Simone lá. E eles fazem várias perguntas para ele. Aí, num dado momento, pergunto qual a coisa que você acha que não tem nada a ver com nada. O conceito que eu fiz de liberdade. Aquilo foi uma confusão. Tá bom que eu escrevi o Ser e o Nada, é ele falando. No campo de concentração, então a liberdade tinha uma outra conotação. Que ele leu o Ser e o Tempo do Heidegger para explicar para um padre que também estava no campo de concentração e escreveu o Ser e o Nada.
E ele, Sartre, diz. Agora, eu já tenho Crítica da Razão Dialética, que eu revejo todos esses pontos, e as pessoas ficam no sério nada. A gente precisa andar para ir para o Crítica da Razão Dialética, que esse me representa, esse é o pensamento mais atual. Nossa, quando eu vi isso no próprio Sartre, nossa, que coisa boa. Quer dizer, que eu também pulei, porque eu segui lá em YouTube, e na verdade, ele mesmo, Sartre, está referendando que o que mais o representa é justamente o Crítica da Razão Dialética. Então, esse meu incômodo por não saber algumas coisas do ser e nada, eu deixei de lado. Eu peguei um pouco o ser e nada nas mãos, vamos dizer assim, quando eu escrevi o livro Psicoterapia Existencial, Noções Básicas, que eu peguei alguns conceitos. Mas foi muito em função de fazer noções básicas, porque a minha dedicação maior, meu empenho maior, sempre foi uma crítica da razão dialética. E me aliviou muito ver o próprio Sartre falar isso, muito. Quando ele diz, então, no conceito de liberdade, que foi uma grande confusão que ele fez, eu falei, pronto. E, na verdade, a gente via aí no colóquio de Maringá, um conferencista que convidaram, que veio de Portugal, todo mundo num contorcionismo para explicar o conceito de liberdade. Quer dizer, acho que está faltando as pessoas saberem desse documentário, onde ele mesmo, Sartre, fala que foi uma confusão que ele fez. Enfim, foi assim que eu me aproximei da filosofia de Sartre, pelos romances, como tudo na minha vida foi pelos romances. Eu sempre me impus, por exemplo, na USP, quando eu fui prestar para entrar tanto na especialização como depois no mestrado, né, para trilha de doutorado, essa coisa toda. Quando me encurralavam com Sartre, com Freud, que eu tinha lido, não tinha gostado, não tinha nada com nada, eu desviava para Dostoiévski. E aí ninguém, porque naquele momento eu já trabalhava com tentativa de suicídio. Era recém-formado, mas já trabalhava com tentativa de suicídio desde os tempos de faculdade. Mesmo sendo mau aluno, eu já tinha uma prática com tentativa de suicídio. Então, quando eu fui para essas provas, quando eu fui para essas entrevistas que vinham com Freud, eu desviava para Dostoiévski. E aí eu que atuava todo mundo nas cordas, não tinha jeito. Você vem falar de desespero humano com Freud, eu falo de Dostoiévski, você não tem razão para me enfrentar. E eu tenho uma coisa muito forte do Dostoiévski, que é uma fala do personagem do Crime e Castigo, que é assim, o maior inferno da vida é o desamor, é não saber amar. O maior inferno da vida é não ter compaixão pelo sofrimento do outro. Olha isso para quem está lidando com suicídio, com desespero humano. Você está... o inferno são os outros que pegaram lá da peça teatral do Sartre e o condenam, a exaustão, né? Descontextualizando a fala. Mas olha essa do Dostoiévski. O inferno é a incapacidade de ter compaixão pelo sofrimento do outro. Bom, enfim, então eu a vida toda carteei a partir dos romances e eu consegui também, isso é a partir dos romances, eu impus uma nova forma de escrita acadêmica. Eu impus uma forma de escrita acadêmica sem aquele engessamento horroroso que todo mundo reproduz, seja trabalho de psicologia, de química, de física, aquela linguagem padrão que nem os próprios acadêmicos conseguem ver, né? E eu tenho uma birra disso. Ainda tive um embate recentemente aí, um chamado acadêmico, que disse, nós acadêmicos
Aí eu falo sempre, bom, a minha formação acadêmica, enquanto formação foi USP, depois na docência era na PUC. Acho que a PUC não é academia, deve ser pastelaria, padaria, né? Porque academia para esses acadêmicos são só as federais, chamado emprego público, né? Então, enfim. Mas aí eu realmente impus uma nova linguagem. Os nossos livros são adotados mundialmente. Eu sou a maior referência teórica na América Latina e de suicídio no mundo. Os livros são adotados na França, Espanha, Portugal e Canadá, no mundo, com uma linguagem que sai do academicismo, não adianta. Pode falar o que quiser. Inclusive, eu comecei também lá atrás a colocar poesias em livros acadêmicos. Todo e qualquer livro nosso você vai encontrar poesias, minhas ou de colegas que estão no livro, ou de pessoas que não estão no livro, mas eu gostei da poesia. Em todos nós vamos ter poesias desde de uma edição do Psicoterapia Existencial, Noções Básicas, que aliás é um livro meu que vende muito e também é muito interessante, porque era um guia de estudos do nosso curso de formação. Imagina, e de repente virou um livro, é um livro nosso que mais vende. Assim. Bom, não sei se eu te respondi, eu sou embaralhei mais espanhol. Respondeu muito bem. E é muito bom assim, né, conhecer um pouco mais da tua trajetória. Eu conheço pelos livros, alguns deles que já li, outros que ainda estão para serem lidos, né? Como você falou, você está chegando no 50º livro. É uma carreira de literária, uma carreira como escritor, né? Inquestionável. E nós vamos aguardar também esse teu livro, que vai, de certo modo, como você colocou, colocar um pouco da sua biografia e um pouco da sua relação, né, com os estudos e com o que você fez na sua carreira. Aguardamos ansiosamente por esse livro também para podermos ler. Ele está sendo escrito, né? Ele está sendo escrito e eu acho que eu devo aprontá-lo. Porque, na verdade, assim, eu não tenho uma disciplina na vida de pegar, como eu vejo pessoas que escrevem todo dia, 2 horas, 3 horas. Eu trabalho muito, assim, uma coisa de volúpia, né? Um dia eu pego e escrevo 3 horas, depois fico 3 dias sem pegar um texto, 4 dias, uma semana. Então, eu creio que lá para setembro ele deve estar pronto, por causa dessa falta de disciplina. E eu penso que vai ser um livro com em torno de 500 páginas. E também vai sair, aqui eu segurei, para que o 50º seja esse da biografia. Mas já está pronto para sair aquele que foi o meu primeiro livro, que é o Existencialismo e Psicoterapia, que é um livro de 1984, e é o 1984, e é o primeiro livro em nível mundial que traz Sartre para a psicoterapia, tá? Depois vai ter uma série de outros títulos, mas o primeiro que traz Sartre para a psicoterapia, isso dito pelo Bornheim e pelo próprio Lang. Lang faz um conceito de psiquiatria, não fala de psicoterapia. Isso ele mesmo me fala. Em psicoterapia, meu é o primeiro. E nesse momento eu trabalhava no CBA, no Comitê Brasileiro de Anistia, atendendo casos de tortura da ditadura militar. Então, ali meus casos, a maioria deles são casos de torturados. Inclusive, quando teve o congresso de logoterapia em Porto Alegre, esse livro tinha saído, que veio para cá o Viktor Frankl, né? Eles mesmos lá ficaram muito impactados com o livro por causa desses casos de tortura que eu descrevi ali, de tortura, como é que era aquilo de trabalhar com essas pessoas torturadas pela estupidez militar, né? Que é uma coisa inacreditável, que até hoje eu fico incrédulo.
quando eu vejo tanto o Bolsonaro defendendo tortura, como outros estúpidos votando nessa estupidez, né? Se falar em militar de novo, que aqui no Brasil são punidos por essa estupidez e se achavam, sei lá o quê, a supremacia da inteligência humana. E eu escrevi lá atrás na Carta Capital que eu admirava o Bolsonaro por ele ter trazido os militares à tona. E quando eu escrevi isso, não tinha nem surgido o Pazuello, com toda a sua estupidez, né? No Ministério da Saúde. Que ele desmitificou, porque tinha muita gente muito incauta que achava os militares como a salvaguarda da moralidade, da inteligência, da probidade. E ele mostrou que esses militares não têm um pensamento cognitivo interessante, não sabem articular sujeito com verbo. Veja o Braga Neto, que era candidato a vice na chapa dele, não sabe articular sujeito com verbo. Imagina, aquele outro lá, que era da Casa Civil, o general Heleno, que estupidez aquele homem falando, não consegue articular combinação de predicativos. É um negócio impressionante. Nós estamos diante de uma estupidez total. E um cara que asfixiou as universidades, a pesquisa, né? E outros estúpidos votando nele, na defesa da volta dos militares. É um negócio inacreditável isso. Porque aqueles não foram punidos. Agora que a coisa começa a mudar, está cheio de militar agora preso, tanto pela tentativa de golpe em janeiro, como por essa lambança das carteiras de vacina, né? Outra falsidade ideológica, uma coisa horrorosa. E esse meu livro, O Existencialismo e Psicoterapia, eu justamente falo do atendimento dos casos de tortura. Então ele é um marco, agora ele foi revisado, ele foi ampliado, trouxe novos conceitos, né? Porque naquele momento eu não tinha a base de hoje, evidente. É um livro de 84, dá quantos anos? 40 e quase 40 anos. Vai dar 40 anos, exatamente. Nós precisamos dividir o nosso podcast em 2 momentos para que nós pudéssemos então fazer com que ele ficasse melhor e que você pudesse aproveitar mais esse podcast. Estamos encerrando então a primeira parte da nossa entrevista, mas no próximo podcast você terá então a entrevista do nosso convidado Valdemar Augusto Angerame sobre a psicoterapia sob Sartre. Nós continuaremos no nosso próximo podcast, na segunda parte desta entrevista. Podcast Encontros.